Olá, aluno do terceiro ano. Nós estamos fazendo aqui a correção da semana passada, semana 1 do PET 2, que trata sobre a questão do abolicionismo, os movimentos abolicionistas no Brasil República a partir de 1870. Veja a figura da questão 1. Nós vemos um negro com uniforme militar. Esse negro voltou da Guerra do Paraguai e está observando ao longe os seus irmãos, seus irmãos de sangue, de cor, sendo castigados. Possivelmente pode ser até um parente que esteja sofrendo castigo. Veja a frase abaixo: cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria e libertado um povo da escravidão, o voluntário volta ao seu país para ver a sua mãe amarrada a um tronco. Horrível realidade. Texto tirado do jornal A Vida Fluminense de 1870. Texto de A. Agostini. A partir da imagem, relacione a Guerra do Paraguai ao movimento abolicionista. Quando esses soldados retornam da Guerra do Paraguai, eles foram utilizados como voluntários da pátria, eles retornam já alforriados, porque foi prometido a quem retornasse vivo conseguir a sua liberdade. E retornando, eles começam a exigir também a abolição da escravatura para os seus pares, para que seus pares também fossem libertos. Vou mostrar para vocês aí mais ou menos a mesma questão 41, que caiu no Enem. Essa questão da direita aí com a mesma imagem. Tem o mesmo texto abaixo e vem pedir assim o seguinte: na charge, identifique uma contradição no retorno de parte dos voluntários da pátria que lutaram na Guerra do Paraguai, evidenciada na... E aí você deveria marcar a questão certa nessa questão do Enem. Uma contradição é exatamente o negro ter lutado pelo país e quando voltar não ser valorizado, ter seus parentes castigados. Eles derramaram seu sangue em favor da pátria e tudo isso retrata as injustiças com a escravidão. Nessa questão do Enem, seria a resposta correta a negação da cidadania aos familiares cativos. Então, o negro, o que lutou na guerra, poderia se tornar livre, pois foi um herói, mas os seus parentes não recebiam o mesmo tratamento. Tudo isso vai gerar um movimento abolicionista, comandado também por brancos, que percebem que a escravidão está em decadência no Brasil. A questão 2, também do Enem adaptada. O movimento abolicionista que levou à libertação dos escravizados pela Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, foi a primeira campanha de dimensões nacionais com a participação popular. Nunca antes tantos brasileiros haviam se mobilizado de forma tão intensa por uma causa comum, nem mesmo durante a Guerra do Paraguai. Envolvendo todas as regiões e classes sociais, carregou multidões, carregou a comícios e a manifestações públicas, e mudou de forma dramática as relações políticas e sociais que até então vigoravam no país. O movimento social citado teve como seu principal veículo de propagação. Então, nós estamos falando aqui de qual movimento? Movimento abolicionista. O que é abolição? Libertação dos escravos. Qual foi o órgão que envolveu todas as regiões e classes sociais e carregou multidões a comícios e a manifestações públicas? O principal meio de comunicação
dessa época, ou seja, a imprensa escrita. São os jornais, principalmente. No nosso texto base tem citações de alguns jornais, como o próprio Abolicionista, que arrastam as pessoas à libertação dos escravos. Na questão 3, adaptada também do Enem, leia o trecho Seus horrores. Ah, quem pode descrever? Ninguém pode retratar seus horrores tão fielmente como o pobre desventurado, o miserável desgraçado que tenha sido confiado em seus portais. Ó amigos da humanidade, tenham piedade do povo africano, alijado e afastado de seus amigos e de seu lar, ao ser vendido e depositado no porão de um navio negreiro, para agradar ainda mais horrores e misérias em uma terra distante entre religiosos e benevolentes. A partir da leitura, identifique e explique uma das consequências da extinção do tráfico negreiro para o país. Só lembrar para vocês que a abolição não foi um favor dado pela princesa Isabel, mas ela é resultado da luta dos negros, dos escravos, que se mobilizaram principalmente a partir da década de 1870 contra a continuidade do trabalho escravo. O fim do tráfico negreiro faz o valor do escravo aumentar, pois, vindo menos escravos de fora, esse preço, essa oferta e essa procura, a lei da oferta e da procura, faz o aumento do preço do negro, do trabalhador negro, e isso, consequentemente, aumenta o tráfico interno, ou seja, da região norte para a região sudeste e respectivamente. Principalmente aí o eixo norte-sudeste. Então, o sudeste importava muitos escravos do norte. Outra solução para a falta de escravos foi a organização de um mercado de mão de obra livre, mercado de mão de obra barata, para suprir a produção escrava. Isso foi aplicado principalmente com os imigrantes. E aí nós estamos aí na fase da transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. Por fim, a questão 4. A promulgação da Lei Áurea, em 1888, não significou a consolidação da igualdade civil para os ex-escravizados. Embora estivessem sido libertados, o Império Brasileiro não tomou medidas efetivas para integrá-los econômica, política, social e culturalmente. Na realidade, o preconceito e a ideia de inferioridade racial se estabeleceram como parte estruturante da nação. Mais tarde, já no período republicano, surgiram explicações ligadas à democracia racial, visando evidenciar a formação do Brasil como resultado da mistura de todos os povos. Essas explicações, porém, colocavam em segundo plano quaisquer tentativas de discutir os legados da escravidão, isto é, as desigualdades e o preconceito experimentados dia a dia pela população afrodescendente. Diante do exposto, redija um pequeno texto procurando responder a seguinte pergunta: na atualidade, em quais aspectos é possível notar os legados da escravidão e quais as ações podem ser realizadas para reparar as injustiças prometidas ou provocadas por ela? Então, esse texto ele é pessoal, mas a gente pode dar aí um direcionamento. Pesquisamos aqui no texto na internet as palavras de famoso historiador Boris Fausto. Boris Fausto vai dizer que vai explicar como o Brasil lida hoje com a escravidão no passado. Vai dizer que a escravidão aparece muito fortemente em nossas estatísticas. Emendando a tudo isso, nós podemos dizer que um exemplo forte é a falta de acesso à educação. Atualmente, 37% dos alunos matriculados em universidades são negros.
uma parcela ainda muito baixa com relação à representatividade negra na sociedade, que é 56%. Então, numericamente, a gente já percebe esse prejuízo. Um modo de reparar isso seria a aplicação de cotas raciais, principalmente nas universidades. Mas somente isso não vai ajudar. Uma mudança mais significativa no quadro atual se dará apenas a partir de mudanças mais estruturais da nossa sociedade.